Senhor, para, Senhor, papai, trazer a palavra do Senhor, Pai, nesta noite, Jesus. Pai, diminua o teu servo e cresça o Espírito Santo sobre a vida dele, Pai, aleluia, Jesus, Pai. Usa ele para falar com a tua igreja, Pai. Não importa Glória, de que forma Senhor, que seja, mas usa teu vaso da forma que o Senhor quer falar nesta noite, em nome de Jesus. E abençoa o teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos receber o servo do Senhor com palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz e glória ao Senhor Jesus. Amém, Vamos sentar, Jesus. irmãos e irmãs. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a rica oportunidade do pastor Antônio com a sua esposa missionária. Glória a Deus, aleluia. Eu e você e eu também somos um missionário do Rei Jesus. A diferença é que o casal já está na ação. Ação significa colocou a mão no arado e está fazendo aquilo que agrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais um local aí que o Senhor Jesus já preparou para o casal, para poder abrir campos. Isso significa, Amém. irmãos, a missão do Senhor Jesus, quando Ele envia o homem e a mulher, é para fazer a obra, para abrir campos. Verdade. O pastor ali tem muitas igrejas, porém ali onde ele congrega, ali no Inápolis, não sei se é matriz. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui já é outro ponto de pregação, local, onde o Senhor Jesus verdadeiramente trazerá almas. Porque diz a palavra do Senhor que o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Verdade. Então, glória a Deus, aleluia. Se o Senhor Jesus colocou no coração do casal para fazer a obra e abrir o ponto de pregação, tenha certeza que o local, à vista do homem e da mulher, é pequeno, mas o Senhor Jesus tem almas para trazer aqui, para salvar, para libertar. Por quê? Eu creio. Digo para o irmão, para a irmã, que diz a palavra do Senhor Jesus: uma alma vale o mundo inteiro. Se uma alma vale o mundo inteiro, 10 almas valem mais do que 10 mundos desse. Verdade. Então, glória a Deus, aleluia. Na lógica, verdadeiramente, o Senhor Jesus, Ele salva a alma. E Amém. o pastor falou grandemente que verdadeiramente Paulo foi designado para fazer a obra do Senhor e ali ganhar os ímpios ali, os gentios, aqueles que não conheciam. Hoje é eu e você e eu. É Como verdade. o pastor estava já explicando, ensinando aqui, é para que eu e você venha aprender na presença do Pai e do Espírito Santo, para que no momento da hora certa o Pai enviar para poder ali falar do amor de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, o Senhor Jesus é maravilhoso. Agradeço a rica oportunidade também, Amém. que o irmão Guilherme me convidou novamente, essa oportunidade, por conhecer mais um local. Glória a Deus, aleluia, no ponto de pregação. Eu olho muito o nome da placa, irmãos, porque a placa salva? Não, quem salva é Jesus. Verdade. E quem que é a placa? A placa se chama Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Essa é a placa verdadeira. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Verdade. Então, glória a Deus, aleluia. A palavra afirma, glória a Deus, aleluia, que Jesus é o caminho. Então, a placa é apenas para ter vários locais para o homem e a mulher vir congregar. Imagina se o pastor aqui, o Senhor dá condições, ele abre um enorme templo e ali ficar só num lugar. Aí vem muitas pessoas, o Campo Grande inteiro não vai caber num local só. Por isso que tem, glória a Deus, aleluia, vários templos e também vários nomes. E o Senhor Jesus fala grandemente ali, olha que eu estava lendo ali, aliança com Deus. Sabia, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus fez um concerto com Noé. Um concerto ali também era uma aliança com a nação, para que o mundo viesse através ali dele multiplicar na terra, para que Jesus visse salvar a humanidade. Então ele também teve a primeira missão ali, a caminhar, a falar do reino. E quem salvou naquela época? Só 8 pessoas. 7 número da perfeição, 8 com a esposa dele. Então eram 8 pessoas ali que estavam na arca. E já percebeu o mistério do Senhor hoje? Aqui nós estamos em 8 pessoas dentro da arca. 3, 6, 8 comigo. Lá também na arca de Noé, 8 pessoas estavam ali. Glória a Deus, aleluia. Significa, como o pastor estava falando, são poucos que querem fazer a obra e poucos que querem, glória a Deus, aleluia, fazer a vontade do Rei Jesus. Hoje, verdadeiramente, tem oportunidade. Antigamente era mais difícil, verdade que o pastor estava falando. Hoje tem mais oportunidade, mas poucos estão querendo fazer. E quando o Senhor Jesus me resgatou das trevas, que é da escuridão do mundo, das coisas ruins,
para o Senhor, me dê condição, Senhor, para levar a sua palavra gratuitamente. Porque como o pastor falou, é verdade, que está dentro da Bíblia. Nós temos que viver, falar da palavra, mas viver a palavra. A palavra tem que estar em nosso coração. E quem é a palavra verdadeira? É Jesus. Então, glória a Deus, aleluia. Ali eu coloquei em meu coração que o Senhor Jesus ia me abençoar. E aí ele preparando, me dando condições. Eu não ia olhar para o tempo, para a chuva, para o local. Eu ia verdadeiramente levar, não importa, pode ser uma alma. Amém? Uma alma para o mundo inteiro. Então uma alma é preciosa. E ali, glória a Deus, eu falei com o Senhor. Para quem não conhece, o irmão Guilherme já sabe, eu trabalho com carga e descarga de mercadorias em Campo Grande, arroz. É um arrozinho que eu e você come no nosso lar. Aquele arroz passa por minhas mãos ali descarregando com equipe. E também, olha, açúcar, a famosa açúcar sonora. Nós estamos fazendo propaganda, é apenas que a usina vem, traz para nós e nós descarrega. O arroz de lotera, qualquer tipo de arroz aqui em Campo Grande, a gente descarrega também. Sou mais um colaborador a ajudar ao povo mato-grossense, campo-grandense, chegar o seu alimento na sua casa. Quando você vai lá e verdadeiramente compra o seu alimento, leva para sua casa, na despensa, saiba que ali o irmão Eliel, que tu está vendo hoje, ele também tem participação ali para descarregar os caminhões. Não é fácil, é como o pastor está falando, fazer a obra não é fácil, ganhar o pão de cada dia lá também não é fácil. Imagina eu e você e eu, como o pastor estava falando, está à frente da obra, você tem que trabalhar lá fora, ganhar o sustento do seu lar e também correr, glória a Deus, e fazer a obra do Senhor. Não é fácil, mas o Senhor Jesus nos dá força. O que o Senhor fala grandemente? Se esforce que eu sou contigo. Então, glória a Deus, aleluia. Tá, pastor? O Senhor está falando para você e para sua esposa, porque Amém. Os dois é um só. Se esforce que eu sou contigo. Amém. O Senhor Jesus, Ele tem almas para trazer aqui sim. Quantas pessoas passam aqui na frente, glória a Deus, aleluia, ainda não entraram, e aquelas que entraram não permaneceram ainda. Porque uns vêm para visitar, outros ouvem a palavra e fica, outros sentem a presença do Espírito Santo, aceita, reconcilia. Então aqui é o ponto que o Senhor Jesus já preparou. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas não estão batalhando para abrir um templo, ou às vezes um local que não é fácil? Onde eu moro ali, muitos começam na varanda. Então, glória a Deus, ali não é fácil, mas o Senhor Jesus está abençoando a vida do casal, do pastor, de sua família, e também a cada um de nós e de você também que contribui, ajuda a casa do Senhor. Então esse sou eu, glória a Deus, aleluia, fazendo a obra do Senhor, e também não cobro. O que o pastor estava falando, ontem mesmo eu levei ali uma mensagem lá no Indo Brasil, eu falei até com o irmão Guilherme, eu passei até na frente da igreja lá, que ali foi acerca do dinheiro que as pessoas estão cobrando para pregar. E o Senhor Jesus fala grandemente na palavra dele, que de graça recebeu e de graça dai. O que é graça? O Senhor nos deu de graça a salvação, e também o Espírito Santo sem cobrar nada. O Espírito Santo não tem preço, ele é gratuito. Vai depender de mim e você buscar ele para receber. E aqueles que não é batizado em línguas, falar mistério, ele já foi um homem ou mulher selado pelo Rei Jesus, só apenas não desenvolveu ali o chamado falar em mistério, né? Em línguas que o homem ou que o diabo não conhece, não ouve, não sabe, né? Ele ouve, mas não sabe o que significa. Ele imita, pode perceber que nas igrejas ele imita, mas saber o que o Espírito Santo está falando através do irmão, da irmã ali, no mistério ali, é só você e o Pai. E quem sabe primeiro? É o seu Espírito com o Espírito do Pai. Porque diz a palavra, verdadeiramente, que procura os verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Vou deixar o louvor para o Rei Jesus. Todo mundo já conhece, glória a Deus, aleluia, este louvor, muito conhecido, porque é o único que nos dá a oportunidade de estar em vida e fôlego de vida. Glória a Deus. Porque Ele vive. Lembra? Ele Amém. Ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados.
que vive está. Glória a Deus, aleluia. Glória. Jesus, porque vivo Ele está. Glória a Deus, aleluia. A certeza que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vivo Ele está. O Pai sabe por quê? Há 2000 anos atrás, antes de eu e você nem sonhar estar neste planeta, Ele já tinha preparado eu e você formado, enviado lá no ventre da nossa mãe para ser gerado 9 meses, vir ao mundo e depois está hoje na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele escolheu a mim e a você. Não foi o pai nem a mãe, não foi o vizinho, não foi o colega, foi Jesus que nos escolheu para fazer a vontade dEle, estar na presença dEle e servir verdadeiramente a Ele. Glória a Deus. Aleluia, porque tudo é dEle e tudo pertence a Ele. Paulo, como diz a palavra, ele diz na sua palavra aqui na Bíblia Sagrada: combati o bom combate, guardou a fé e agora ele aguarda agora o galardão. Irmãos, eu e você agora temos que ir até o fim. Glória a Deus. Por quê? Quero falar algo para a amada igreja antes de entrar na palavra já. Glória a Deus, aleluia. Sabia que eu e você e eu não temos mais o livre-arbítrio? Digo para o irmão, para a irmã, que nós não temos mais. Sabe por quê? Quando nós nascemos e viemos para este mundo, Jesus nos deu o livre-arbítrio. Mas quando nós se arrependemos e entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa livre-arbítrio nós entregamos para Ele. É semelhante a uma chave que o irmão ou a irmã tem acesso na porta da sua casa. Se você é o dono da sua casa e tem a sua chave, só você abre, só você fecha. Então o Senhor Jesus te deu em sua mão e em minha mão o nosso livre-arbítrio. Mas nós se arrependeu, aceitou Jesus, entregou nossa vida para Jesus. Agora quem reina em nossa vida é Jesus. Aí nós entregamos a nossa vida para Ele. Quem governa a nossa vida é Ele. Então nós não temos mais o livre-arbítrio. Acabou. Porque agora é olhar para Jesus, não para a esquerda nem para a direita. Glória a muito Deus. menos para trás, que o passado não nos pertence. E muito menos para o Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele não lembra do nosso passado e tudo ficou no esquecimento. Agora, o presente que nós vivemos hoje e o futuro que pertence ao Pai. Por isso diz a palavra que nós não temos que se preocupar no dia de amanhã, porque o Pai que nos sustenta. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o mundo e os que estão no mundo que não aceitam a Jesus, eles têm um livre-arbítrio ainda. Porque o livre-arbítrio é, ou ele serve a Jesus, ou no dia do juízo final vai se encontrar com o Mestre. O privilégio é aceitar Jesus hoje. Então, glória a Deus, aleluia. Eu e você já não tem mais, porque nós confiamos no Mestre, entregamos a nossa vida e a chave da nossa vida ali para Ele. Então, Ele que governa a nossa vida. Tudo que eu e você precisar, você tem um Pai Celeste que está olhando para mim e por você. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, porque Ele é fiel. Irmãos, glória a Deus. Quem trouxe sua oferta, seu dízimo, glória a Deus, aleluia. Aquele irmão, que a irmã que não tenha, não trouxe, a sua presença é essencial. Glória a Deus, aleluia. Aqui, pastor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eu quero dizer para a amada igreja que, como o pastor diz, o santuário aqui, o ponto de pregação, a igreja é para que as almas venham, que Jesus que sustenta e dá o crescimento através do irmão, da irmã, que o Senhor Jesus venha abençoar. Glória a Deus, porque o maior privilégio e a bênção é você estar na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque os bens materiais tudo fica nesse planeta. Porque Paulo, ele combateu um bom combate e foi para Jesus. E os bens que ele tinha? Ficou ali com a comunidade, com a igreja, com aquele que ele já tinha ordenado a fazer. Então ele estava destinado a fazer a obra do Senhor. Então ele colaborava ali como apóstolo do Senhor, ensinando também. Assim o pastor também, glória a Deus, ensina cada dia nós. E nós amanhã ou depois, quando estiver fazendo também a obra do Senhor da maneira que o Pai quer, à frente de uma obra no ministério, aí nós temos que ser também, olhar para os pastores, nossos pastores, e ver como eles agem, lidam, para a gente também ser um bom pastor, uma missionária da presença do Senhor Jesus, porque futuros obreiros, pastores, missionários,
levitas é através daqueles que o Senhor já levantou. Nós espera, queira ou não queira, o homem e a mulher na terra, você sempre vai na igreja, você vai encontrar alguém ali que você gosta da pregação, gosta verdadeiramente do louvor ali, mas no seu coração você já gosta do mestre. Então você fica por causa do mestre. Amém? Amém. E ali você se sente bem com a comunidade, com a igreja. Glória a Deus, aleluias. Aliança com Deus. Amém. Eu e você e eu, fizemos aliança com Deus? Aliança com Deus significa que eu e você estamos com o Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos na presença dEle. Então nós temos aliança com o Pai. O Pai cuida de nós e nós obedecemos o Pai. Amém? Hoje vai entrar na palavra do Senhor em Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Ela está relatada a palavra do Senhor Jesus naquilo que o pastor também falou. Se o irmão estiver atento também, a irmã, a palavra ela fala claramente, como o pastor falou, que ela está verdadeiramente já sendo clara aos nossos ouvidos, porque é a palavra que salva. Lucas capítulo 21, o título é A Pequena Oferta da Viúva Pobre. Olha o título como fala. Para muitos, olha nós como pobre, mas nós somos o maior, somos o melhor e o maior tesouro na terra do Senhor Jesus aqui. Porque nós somos pobres aos olhos do homem, mas nós somos ricos porque nós temos o tesouro que é Jesus. E se Ele é o tesouro, eu e você é a joia preciosa dele. Se Ele é o rei, eu e você é príncipe e princesa do rei. Então se o homem e a mulher lá fora dizer para nós que não somos ninguém aos olhos deles, nós só não retruca, fala amém. Que você venha para Jesus e vai saber também quem é verdadeiramente o tesouro. Amém? Hoje eu e você somos o tesouro do rei. Amanhã ou depois aqueles também será, se aceitar Jesus. E se não aceitar, é só aguardar o juízo final. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e olhando ele, viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Versículo 3: e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Versículo 4: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém, Jesus. Ainda em pé, quem puder, feche seus olhos. Senhor Deus amado, diante de Ti, a Tua palavra está aí perante a mim, perante a Tua igreja. Pai, eu não tenho nada para mim, para a Tua amada igreja, para a Tua ovelha, para Teus filhos e para Tuas filhas. Mas o Senhor é um Pai zeloso, um Pai misericordioso e bondoso. O Senhor tem para mim e para cada um de nós. Que o Senhor venha, papai, fazer segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e revela o íntimo, oculto e o escondido, e a Tua palavra, ó Pai, faça, papai, que nós compreendemos e entendemos, para cada dia mais e mais estarmos alicerçados em Tua presença. Amém? Pode se sentar, irmão e irmã. Glória a Deus, aleluias. O título é A Pequena Oferta da Viúva Pobre. O Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, Ele estava no templo ali, observando quem estava chegando no templo na sua época, para ali depositar na arca do tesouro a sua oferta. E ele parou observando, ele viu pessoas vindo de vários lugares, entrando ali com sacos de dinheiro, ali com muitos dinheiro, moedas, para lançar no tesouro, ali na arca do tesouro, para que o templo ali daquela época pudesse ser dia após dia cuidado, zelado e verdadeiramente ampliado o local. Mas o Senhor atentou exclusivamente por uma mulher, por Ele conhecer o pensamento e o coração dela e saber o que ela estava passando naquele momento. Tudo que ela tinha era 2 moedas que para ela ali era tudo. Imagina eu e você e eu tivermos apenas algo para nós, é único aquilo, e você falar assim em seu coração e pensamento: vou ajudar a obra do Senhor, vou levar para
templo. Você dizendo assim, você está fazendo automaticamente um compromisso com Deus, sabendo que Ele é o dono do ouro e da prata. Então Jesus conhecia o coração dela, e ali quando ela foi até a arca do tesouro, depositou as 2 moedas, porque ele estava com os olhos bem abertos, observando o que estava acontecendo ali no templo. Então quando ela depositou ali, ele viu as 2 moedas ali cair na arca do tesouro. E aí ele chamou seu discípulo, e aí falou que verdadeiramente, diz a palavra do Senhor Jesus, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Ele afirmou verdadeiramente. Verdade é uma coisa, verdadeiramente é mais do que verdade. Significa que quando eu e você e eu iremos apresentar até um juiz, o advogado ele pede 2 testemunhas, porque ele não aceita uma só pessoa, ele aceita 2. Jesus viu, e aí ele chamou o discípulo para ensinar ali, porque os discípulos seriam as testemunhas de Jesus daquilo que ele viu. Então significa que ele falou verdadeiramente que ela deu mais do que aquelas pessoas que tinham aquela riqueza, porque muitos que vinham tinham patrimônio, tinha lavouras, tinha fazenda, tinha plantações, e todas aquelas pessoas que vinham com muito dinheiro, porque estava tirando do seu sustento ali, e ali eles tiravam uma parte para levar para o templo. Então ele vinha com muito dinheiro. Dá um exemplo para a amada igreja, a Bíblia diz 10%. Muitas pessoas estão falando aí que 10% era no tempo da lei, e ali no tempo ali que ali trocava o alimento. Mas irmãos, quero falar para o irmão, para a irmã, que o templo necessita do dinheiro no século 21, agora, por quê? Porque precisa pagar energia, água, como todo mundo conhece e sabe. Então, verdadeiramente, se eu e você vai trabalhar lá, nós naturalmente nós vamos conseguir o nosso pão de cada dia, o dinheiro. Então nós vamos trazer o quê? Os 10%. Os 10% é apenas você entregando para o Senhor Jesus, seus 10% daquilo que o Senhor te deu, que era 100%. Ele só pediu 10%, mas para ele, não, porque o Pai é dono do ouro e da prata. Para o local, para que tenha ampla, o local começa a ampliar, crescer, multiplicar, ter alimento, cesta básica até para a pessoa necessitada, principalmente aquela pessoa que está desempregada. Então é um meio de ajudar aquela pessoa para começar na fé e estar na presença do Senhor Jesus. Então, glória a Deus, aleluias. Naquela época era ali a lavoura daquilo que eles tinham, mas muitos já tinham riquezas demais. Então, quero dizer para a amada igreja que tem pessoas aí que não estão enquadradas na Bíblia Sagrada, como o pastor estava falando. Tem muitos que estão enquadrados na riqueza, porque o coração já contaminou. Porque diz a palavra do Senhor Jesus que a cobiça, ela atrai tentação. Se o homem ou a mulher quer ficar rico, ele vai adquirir para si tentações que ela não vai suportar. Quantos milionários ou pessoas que correm atrás do dinheiro acabam suicidando, morrendo por causa do dinheiro, e nem o dinheiro pode comprar a vida. O dono do ouro e da prata deu a vida gratuitamente para nós viver na terra, se arrepender, servir a Ele e fazer a vontade dEle. Porque a riqueza, irmãos, diz a palavra do Senhor Jesus, que existia um homem que ali ele tinha muita riqueza. Ele fez ali uma coleta, colocou no seu celeiro, e ali ele falou para ele mesmo, no seu pensamento ali, em seu coração, que ele teria muitas coisas ali, então não precisaria trabalhar, viveria para sempre ali, tranquilo, até envelhecer e esperar o dia de partir. Mas aí o Senhor Jesus ali fala na sua palavra, que louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Quem pede a alma do ser humano? Sabia que é o próprio Satanás? Ele não tem acesso ao céu, mas ele pede autorização para poder querer tocar naquele homem, naquela mulher, que não quer nada com o Senhor Jesus. Mas como que ele pede? Ele pede de uma maneira assim, irmãos, para que o irmão e a irmã entenda, que ele, antes de tocar em alguém, primeiro ele pede autorização para o Rei Jesus. E como? Lembra de Jó? Ele tinha acesso ao céu, mas hoje ele não tem mais. O que ele faz? Ele vai até a pessoa para tentar
E se a pessoa ela não estiver vigiando, ela cai na cilada dele. E na cilada dele caindo, se torna uma presa na mão dele. E se o homem e a mulher estiver na presença do Rei Jesus e o anjo do Senhor guardando, quando ele tenta a pessoa, ele cai por terra e ele sai. Ele não suporta. Por isso que o homem e a mulher tem que estar cheio do Espírito Santo. Efésios 6:10, armadura de Deus. Então muitas pessoas estão se corrompendo pela riqueza. E aí quem é o dono da riqueza? Neste planeta, diz a palavra que Jesus estava sendo tentado lá no deserto e o diabo falou para ele assim, ó: se prostrar diante de mim, te darei todos os reinos da terra. Ele estava falando para o mestre que aquilo tudo era direito dele, a riqueza. E o pai não questionou. Jesus não questionou por quê? Porque ele estava ali com missão para vencer na cruz do Calvário, ele para salvar as almas. Ele não estava focado na riqueza material. Mas ali o próprio Satanás afirmou que era dele. Amém? E o Deus do dinheiro é o tal Maomé. Que significa, irmãos, o próprio Satanás. Ele está afirmando a sua palavra que ele era o dono. Jesus venceu hoje. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu há 2000 anos atrás, como eu falei para a amada igreja. Jesus reina neste mundo. Por isso que o Espírito Santo está na nossa vida, porque ele que conduz a nossa vida. Então o homem e a mulher que se corrompe por causa do dinheiro, infelizmente traz para si tentações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então se eu e você e eu darmos todo para o Senhor Jesus, o que? Não é o dinheiro, aqui é o coração. O Senhor quer eu e você completamente, o coração completo, da mesma maneira que o Senhor Jesus fez a arca de Noé e queria todo mundo lá dentro, mas muitos não quiseram. Assim é eu e você, estamos na presença do Senhor, estamos dentro da arca. Aliança com Deus significa aliança com Deus dentro da arca. Na Bíblia Sagrada fala da arca de Noé, que simboliza a igreja. O homem e a mulher tem que estar dentro da igreja, servindo ao Senhor dia após dia, para ser transformado e restaurado por Jesus. Quando Jesus vir sobre as nuvens, tocar a trombeta, eu e você tem que estar atento ao ouvido, bem atento, que o Senhor Jesus vai verdadeiramente levar a sua igreja. Então os homens e a mulher nesta terra agora estão sendo corrompidos, irmãos. Então eu e você temos que vigiar para não cair em tentação. Proposta vem, e aí eu e você tem que estar firme na presença do Senhor. Quer saber algo interessante? Quantos, o pastor sabe muito bem, sua esposa também, muitos sabem que muitos levitas acabam saindo da presença do Senhor e indo para onde? Para o mundo, por causa da riqueza. E o Senhor Jesus veio para salvar a alma. Quantas pessoas que o irmão e a irmã sabe que cresceu na igreja, aprendeu a louvar, quando aprendeu ali estava preparado, quando o Senhor Jesus ia honrar na presença dele, para louvar o nome dele, exaltar o nome dele e envergonhar Satanás, a pessoa se deixou se levar, seduzir, caiu em tentação, foi para o mundo e foi para gravadoras aí, nesse planeta aí, neste mundo, a cantar música mundana que nós falamos. Música mundana é aquelas músicas depravadas, música que não agrada a Deus. A melhor música que nós podemos oferecer para o Senhor Jesus, primeiramente, é a minha fé com Deus, que é a sua comunhão com Deus. O seu louvor na harpa, ou aquele louvor que você colocou em seu coração para apresentar para o Rei Jesus. Sabia, irmão e irmã, que quando eu e você louvam o Senhor Jesus aqui, não é para a plateia, ou para o povo, para os irmãos, é para Jesus em primeiro lugar, porque eu e você e eu, é uma oferta viva na presença do Rei Jesus, racional. Estamos na presença do Senhor Jesus, racionalmente, dando culto a Ele, nós louvamos para Ele, e aí através do nosso louvor, em agradecimento à vida para Ele, Ele através do Espírito Santo, vem sobre o vaso, e aí Ele começa a usar a pessoa que está ali, precisando do consolo, o louvor começa a falar grandemente no pensamento e no coração, que é a morada de Jesus. Então eu e você e eu, cada um de nós, somos um vaso na mão do Rei
ovelha, depois o vaso na mão do Rei Jesus. Então eu e você, irmãos, foi preparado para estar na presença do Senhor Jesus, para começar a ganhar primeiramente o da casa. Noé ganhou os seus da casa. Foi ele, a esposa dele, ele conseguiu colocar ele, a esposa, os 3 filhos e os 3 filhos da nora, as suas noras, né? A esposa dos seus filhos ali. Então ali ele conseguiu levar a sua família para a arca, para não morrer no dilúvio. Quantas pessoas na nossa família que nós não estamos conseguindo trazer para a presença do Senhor Jesus? Sabe por quê? O pastor já falou aqui, se estivesse atento, alguém entendeu, pegou sinal. Por causa do nosso testemunho. Nós somos um testemunha de Jesus na terra, no nosso lar, no nosso serviço, na igreja, na escola, no mercado, na rua, com o vizinho, com o amigo. Então nós somos o testemunho de Jesus. E verdadeiramente, se nós somos testemunha, eles estão olhando para nós como um espelho. Quem já olhou para o espelho, se arrumou tudo, falou: hoje eu vou para a igreja para louvar o Senhor Jesus. E verdadeiramente você ali olhou no espelho e sentiu belo e bela. É assim, glória a Deus, aleluia. O homem e a mulher no nosso lar, na nossa casa, está, glória a Deus, aleluia, observando eu e você, para poder verdadeiramente servir o Rei Jesus. Eu e você, espelho, a imagem e semelhança do Rei Jesus, porque Jesus escolheu eu e você desde o ventre, quando a sua mãe estava gerando você lá. E quando você veio a este planeta aos 9 meses, automaticamente, glória a Deus, aleluias, você viu trabalhar do Senhor na sua vida. Como você viu? Verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, você viu Deus trazendo você ao mundo. E a hora que você veio ao mundo, você veio, glória a Deus, aleluias, e viu hoje o que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida. Veja como você é a imagem do Rei Jesus. Todo homem, toda mulher, ela é a imagem, o espelho de Senhor Jesus. Cada homem e cada mulher é a imagem de Cristo. Por quê? Porque para Jesus você é especial, você, irmão e irmã, é especial. Glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, aleluia, você é algo precioso para o Rei. Mas vai depender de mim e de você a render aos pés do Rei Jesus, porque Ele é real. Do jeito que a sua mente e o seu coração, você põe no seu coração, ouve verdadeiramente seu coração bater forte. Você sabe que está vivo, porque Jesus te deu fôlego de vida, e tudo pertence a Ele. A partir do momento que eu e você e eu reconhece que Jesus é o nosso mestre, o nosso Rei, automaticamente nós se prostra diante dele, entregando a nossa vida, porque Ele te deu a vida e a vida a Ele pertence. Ninguém escapa da mão do Rei Jesus, a não ser Ele dando para quem Ele quer. E Ele dá para quem? Para o Pai, porque eu e você e eu é a ovelha de Cristo, joia preciosa do Rei, preparado e escolhido para servir a Ele. Não foi o homem e a mulher, o pai e a mãe que escolheu eu e você para vir nesta terra, não, foi Jesus. Por isso que eu e você irmão, temos um chamado na presença do Rei Jesus. Uns é levita, outros é para louvar o Senhor, para pregar, para falar do amor de Jesus, para convidar um amigo, um irmão, uma irmã. Eu e você foi chamado e feito para fazer a vontade do Rei. Então eu e você é especial. Aos olhos do homem, nós não somos nada. Você acha que o patrão valoriza eu e você? Às vezes eu e você está observando, vendo, querendo um aumento, e você no seu pensamento e coração você acha: eu estou preparado para receber um aumento, mas ele está te observando. Mas a bênção não chega por quê? Porque ainda você não reconheceu que Deus deu a vida e a Ele pertence, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E Glória se a Ele Deus abençoa verdadeiramente a sua vida, é o sinal que Ele está contigo e Ele tem projeto na sua vida, porque o Pai que conhece cada um de nós é o olheiro que se chama Jesus. Por isso que eu disse para o irmão, para a irmã, que somos o vaso na mão do olheiro. Olha os sinais do Senhor Jesus trazendo as almas.
observando se o irmão ou irmã está atento, o Senhor Jesus já preparou o local. Aqui é o templo que as pessoas virão para servir ao Rei Jesus. Porque quando o homem ou a mulher entra por essa porta e ela tem a vontade de ouvir a palavra do Senhor Jesus, vai acontecer um milagre. Mas é por força? Não. Por violência? Não. É pelo Espírito Santo. A pessoa, ela ouve a mensagem da parte do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo vai até a pessoa e ali a palavra entra no pensamento, o ouvido no pensamento, desce para o coração e ali fica guardada. Na hora certa que a pessoa verdadeiramente se arrepender, vir para Jesus, Jesus faz a obra. Por isso que eu e você e eu é o milagre do Rei Jesus, porque Ele mudou a nossa história. No passado ninguém dava nada para nós, hoje olha para nós como testemunho de Jesus. Muitos podem olhar para nós hoje e falar assim: é como você está diferente, como você é irmão, como você é irmã, serve a Jesus, você mudou muito. Mas por que mudou? Porque Jesus transformou. E quem transformou é Jesus, então se pertence a Ele, tudo é dele. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.